Esse é o nosso objetivo, é te preparar, fazer de você um profissional seguro, fazer com que você possa atuar de forma técnica e fazer com que você perca todo esse medo do desconhecido, todo esse medo das surpresas da audiência, porque todo advogado que ele se prepara, as chances de você ter uma surpresa na audiência, elas são, claro que cada vez minimizadas, né? Cada ato que você faz com o objetivo de fazer um bom trabalho, as possibilidades de surpresa, elas vão ser minimizadas, tá ok? Vamos aqui dividir a tela, a gente está dando continuidade aqui à nossa parte 2 da audiência de conciliação e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre esses aspectos práticos, do que você precisa, na verdade, o que nós precisamos encontrar em um ambiente propício à conciliação. Como as partes devem se comportar, como você deve se preparar para chegar para a audiência de conciliação. Você entende que, por mais que você seja um advogado aguerrido, que goste mesmo da instrução probatória, que goste dessa questão do combate jurídico, da sua tese, enfim, quando você vai para uma audiência de conciliação, você tem que ir preparado para conciliar, porque nem sempre o combate é o melhor, né? Assim como nem sempre também a conciliação vai ser a melhor. Existem situações que a conciliação ela é inviável, e aí você não vai fazer conciliação simplesmente porque você tem esse perfil mais conciliatório enquanto advogado. Você tem que, na verdade, agir da forma que for necessária diante da situação que se apresenta para você em cada caso, de cada cliente seu, tá certo? Então, o que a gente precisa inicialmente para um ambiente propício à negociação? Todos devem se apropriar do dever de criar um ambiente propício à conciliação. A Justiça do Trabalho, nós temos lá alguns ambientes, como por exemplo do Sejusc, que é aquele ambiente propício à conciliação. É aquela parte da justiça que ela é programada para fazer conciliações. E aí você vai ver que a mesa da sala de conciliação do Sejusc é diferente. Não é aquela mesa em forma de T como a sala normal de audiência. A mesa do Sejusc, que é esse centro de conciliação, é uma mesa redonda, onde as partes não têm aí um lugar determinado para sentar. Você vai sentar em qualquer lugar, o seu cliente é realmente chamar as partes ao momento de acordo, né? Propiciar esse momento, deixar as partes de forma equiparada de suas condições, ouvir de certa forma o que cada um tem a dizer, fazer tudo de forma branda, e é sobre isso que nós vamos tratar um pouquinho mais aqui, para que você chegue numa audiência de conciliação sabendo que é distinto o ambiente e é distinto o seu comportamento quando você está no momento da audiência, que a gente sabe, a gente já falou em outros momentos, que na Justiça do Trabalho, no processo trabalhista, a conciliação ela pode ocorrer em qualquer momento, em qualquer fase do processo. Ok? Agora, existe a audiência específica para a conciliação. Todas as audiências na Justiça do Trabalho, existe aquele momento inicial e ao se encerrar a audiência, do juiz perguntar se as partes querem conciliar. Então, quando você fala de conciliação, você tem que estar pronto também para colaborar com esse momento, fazer de tudo para que a parte, o seu cliente, até a parte contrária, o advogado da parte contrária, eles estejam todos no mesmo clima de tentativa. É claro que ninguém é obrigado a conciliar. Se os parâmetros das propostas eles estão distintos e fica inviável a flexibilização que cada um pode fazer, não chega a um denominador comum, não tem por que conciliar. Mas o conselho que a lei nos traz, a determinação da lei, é que nós, advogados, que o juiz e que as partes também estejam cientes. E quem vai cientificar a parte? Somos nós, advogados. Ok? Então, todos devem se apropriar do dever de criar um ambiente propício à conciliação. Ok? Então, vamos lá. Ó. Quando todos os personagens do processo estão prontos a propiciar um ambiente de conciliação, são grandes as chances de êxito. Por quê? É muito bom quando você vai para uma audiência e você vê a possibilidade de conciliação,
Vamos supor, você faz uma ação, por exemplo, onde você está reclamando somente as verbas decisórias, que são aquelas verbas que, para fins de prova, são provas documentais. A empresa, por sua vez, ela não vai, vocês não têm como instruir, então há uma possibilidade, porque a empresa provavelmente, a probabilidade de que ela seja condenada é grande, a não ser que o seu cliente minta para você ou que a empresa tenha documentos e aí pode sim instruir o processo. Mas, em tese, eu estou fazendo aqui, na verdade, uma análise diante de uma situação hipotética que eu estou criando para a gente poder analisar quando a possibilidade de acordo ela é maior. Então, você vai para a audiência, você tem que chegar lá, pronto, você tem que propiciar esse ambiente. Esse ambiente não é só o local. Às vezes a gente tem lá, você vai para a audiência e você está lá pronto para conciliar. Você já sai preparado para conciliar, porque é o primeiro momento da audiência. Naquele momento de audiência, você, a pessoa, você, advogado, assim como juízes, são pessoas que devem propiciar esse ambiente. E como é que você faz isso? Você, inclusive, pode fazer isso já tendo aquela conversa prévia com o seu cliente, sabendo dele, da possibilidade de acordo, se ele tem interesse em fazer acordo, se ele não tiver, de repente você quebrar algumas possíveis objeções, porque às vezes as questões que impedem de que a conciliação aconteça é meramente uma questão de cunho emocional do seu cliente. Porque ele está com raiva do patrão, ele está com raiva do chefe que ele tinha na empresa, e ele acha que a justiça é um meio pelo qual ele pode se vingar. Então você, enquanto advogado, você pode já iniciar preparando esse ambiente conciliatório, quebrando essas objeções. Ao chegar lá, você também, assim como os juízes, devem também ser simpáticos, cordiais, educados, tratando todos de forma educada, falando em um tom manso. O momento de conciliação é um momento que ele deve ser apropriado. Então, da forma que eu estou falando aqui com vocês, é a forma com que você chega. Olá, doutor, tudo bem? Como vai? Excelência, bom dia. Dá um bom dia para a parte contrária, boa tarde, dependendo do horário. E você já vai ali iniciando esse clima. Mesmo se você estiver pelo reclamante, nada impede que você sente na mesa com um bom sorriso no rosto, olhe para o advogado e diga: e aí, doutor, tudo bem? Tem alguma proposta de acordo? Mesmo antes do juiz perguntar. Eu já fiz isso algumas vezes. E aí, doutor, temos alguma proposta de acordo? Porque isso até demonstra para o juiz que você está aberto a realizar a conciliação. Se não tiver, tudo bem, você vai seguir. O juiz normalmente faz essa pergunta, mas nada impede. Como nós falamos em um momento anterior, né, numa outra aula, nós trouxemos aqui a possibilidade de nós, advogados, procurar a parte contrária, fazer a proposta da pela reclamada ou perguntar se tem proposta de acordo à parte contrária, parte reclamada, se você está pelo reclamante. Então, isso é uma preparação. O ambiente também, pela própria justiça, ele tem que estar preparado. Se for um ambiente só do Sejus, que é um ambiente preparado tão somente para a conciliação, esse ambiente ele tem que ter, se é um ambiente leve, tem que ter um conciliador, que ele tenha técnicas precisas, que saiba como é que ele pode fazer para tratar as partes. Já aconteceu comigo de ir para uma conciliação e quando chega lá, a conciliadora olhar para a parte do meu cliente e dizer: não, peraí, você não tem direito, porque o advogado da parte reclamada já tinha conversado com ela, não, fez algumas argumentações e ela simplesmente se apropriou daquilo. Eu disse: a conciliadora, por acaso, vai julgar o processo? Ela disse: não, eu digo, então, faça o seu papel aqui é conciliar. Então, você, advogado, tem esse papel também de trazer o equilíbrio, não é porque ela está ali como conciliadora, uma serventuária da justiça, com esse papel de conciliar, que ela vai fazer o que quer, nem dizer o que quer. Nós também estamos ali, de certa forma, atuando em prol dos direitos dos nossos clientes, mas estamos também, de certa forma, como fiscal da lei. Se algo sai desse parâmetro, nada impede que você, naquele momento, tome uma atitude para poder trazer uma lógica, né? Seja com o juiz, seja com o conciliador, seja com o advogado da parte contrária.
Não é isso mesmo? A gente sabe, já falamos outras vezes, que o juiz é o presidente da mesa, mas se o juiz às vezes ele está apático, ele não toma uma atitude, você enquanto advogado pode chamar a atenção do juiz, porque esse momento de conciliação ele precisa ser um momento propício e é obrigação de todos. O advogado mais aguerrido, os advogados mais aguerridos e que priorizam questões técnicas dificilmente ajudarão no bom êxito de uma conciliação. Por vezes acontece. Tem advogados que eles são muito técnicos, eles têm muito conhecimento jurídico, assim como juízes. E aí, na hora da conciliação, ele quer trazer à tona questões técnicas. E isso não vai ajudar, meus amigos. Conciliação, você tem que conciliar observando os parâmetros de desejo das partes. Então, claro que você vai olhar ali o que está sendo pedido para você ter um parâmetro de valor para não ser incoerente nas propostas, mas você não precisa adentrar em questões técnicas. Ah, não, esse pedido aqui você simplesmente já perdeu. Não, mas aquele dali você não vai ganhar. E entende? Essas questões você até faz a análise para cima, mas você não precisa trazer essa discussão enquanto se está conciliando. Isso aí você vai fazer, não é nem durante a audiência você tem que fazer, você vai fazer nas razões finais, trazer os pontos ali que você entende por que são pertinentes aqueles pedidos, porque ficou provado em tal assunto. Então, o momento de conciliação, você não deve trazer à tona essas questões. Também não ajuda em uma conciliação juízes que não têm o mínimo de empatia e não dispensam ao caso a energia e persuasão necessária para a composição. Nós sabemos que na mesa do juiz existe ali, por conta da autoridade que lhe é transmitida, que lhe é transferida pelo Estado para atuar em nome do Estado, o Estado juiz, existe sim uma certa persuasão só pela sua posição, mas quando o juiz ele atua de forma persuasiva, ele é empático, ele se coloca na situação do empregador, que talvez está numa situação financeira muito complicada, ele se coloca na situação do empregado, que é uma pessoa ali que vive do salário, que precisa receber o seu valor, os seus créditos trabalhistas, e seguir sua vida em frente, por fim no processo. Então, esses juízes que são empáticos, eles conseguem se colocar na situação e trazer à tona ali, na verdade, quebrar objeções com relação à demanda que podem sim coadunar para que as partes decidam conciliar. Então é de extrema importância o juiz que ele é empático, que ele consegue se colocar no lugar das partes, ok? Lá no artigo 764, parágrafo 1º da CLT, diz o seguinte: para os efeitos deste artigo, o juiz e tribunal de trabalho empregarão sempre os seus bons ofício e persuasão, no sentido de uma solução conciliatória de conflitos. O artigo 764 vai falar exatamente da questão da conciliação, que ela pode ser feita sempre, em qualquer momento. Então, veja, o juiz ele deve se empenhar para empregar o seu poder, o seu ofício com persuasão, mostrando às partes, olha, vamos conciliar e tal. Então, isso é de extrema importância, porque tem partes que não querem conciliar de forma nenhuma, mas quando eles chegam diante de um juiz, e se o juiz ele tem boas técnicas de persuasão, a probabilidade, a gente vê que na prática, esses juízes eles conseguem ter mais êxito em conseguir solucionar o caso por meio da conciliação. Não deve o juiz iniciar a audiência de conciliação com entendimento preconceituoso, por exemplo, e aí nós trazemos aqui um exemplo, achar que todo empregado, por exemplo, mente para ganhar valor indevido. O juiz ele não pode iniciar a audiência entendendo que todo empregador descumpre a lei e causa prejuízo ao trabalhador. Então, isso aqui às vezes acontece, em algumas poucas vezes já passei por situações assim. O juiz, de certa forma, ele já emite ali o seu pensamento sobre o caso sem sequer ter adentrado ao mérito da questão, porque ele teve acesso ao processo naquele momento, mas porque ele entende que todo trabalhador é mentiroso e tal. Uma vez eu fui fazer uma audiência e a juíza era uma questão de justa causa. E aí
A advogada da parte contrária, ela tinha feito uma oferta, nós conversamos um pouco antes da audiência e ela tinha feito uma oferta que eu achei que estava muito distante daquilo que nós queríamos, daquilo que o meu cliente, no caso que nós entendíamos que seria o razoável, e aí ela entrou na sala de audiência e entre uma audiência e outra ela conversou com a juíza, explicando que foi uma questão de justa causa, querendo justificar. A juíza mandou me chamar, ela aí veio, me chamou, a juíza quer conversar com a gente. Aí quando eu entro, a juíza diz assim, doutor, é o seguinte, a gente por vezes faça um acordo. Ela nem tinha olhado o processo, foi pelo que a advogada falou. Faça um acordo, porque por vezes o reclamante diz aqui a questão de justa causa, pede elisão de justa causa. Quando a gente vai ver, a empresa tem lá uma filmagem de roubo, o funcionário, o ex-empregado, roubando alguma coisa dentro da empresa. Aí eu disse para ela, excelência, não é o caso. Não é o caso, então assim, eu peço que Vossa Excelência tenha um pouco de calma antes de julgar a situação. Nós nem sentamos na mesa, Vossa Excelência nem teve acesso ao processo. Ela disse, então tá, tudo bem, fica a seu critério. Ela se acalmou nessa hora também, a juíza, mas não, ela foi incisiva e eu entendendo que não era o momento. Então assim, mesmo você sendo inexperiente, você tem que ter calma nessa hora, por quê? Às vezes o juiz ele vai fazer uma pressão, às vezes porque o outro advogado foi conversar com ela antes, enfim. Você tem que ter, na verdade, controle emocional. Nesse momento, quando você está começando, realmente muitas situações vão acontecer e, por vezes, você fica ali impossibilitado de tomar uma decisão mais coerente, tá bom? Sendo assim, é importante que todos, em especial o juiz, se expressem educadamente educadamente em tom educado, que ótimo. Se expresse em tom educado, claro e respeitoso. Eu vou corrigir isso aqui, tá? Em tom claro, educado e respeitoso. Por quê? A parte já chega numa audiência achando que o juiz é aquela pessoa bruta e que em qualquer momento vai gritar ali, vai fazer alguma coisa que ela já entra nervosa, já pensando nesse momento. Então, quando você chega numa sala de audiência que o juiz ele é empático, ele é educado, ele fala em um bom tom, isso facilita muito. Nós temos um juiz de uma das varas aqui que ele é excelente. Eu gosto de fazer audiência com ele porque ele tem esse espírito conciliatório. Teve uma das audiências que ele fez até, talvez vocês viram, que repercutiu muito. Ele estava fazendo audiência e a parte reclamante não tinha com quem deixar o bebê, levou o bebê para a audiência. Quando chegou na hora da audiência, o bebê começou a chorar. O que esse juiz fez? Pegou a criança, botou no colo e começou a ninar a criança e continuou fazendo audiência ali. A criança parou de chorar. E isso teve uma repercussão tremenda aí em vários sites. Mas por que isso? Ele é um juiz extremamente calmo. Ele trata as partes de forma igualitária, ele dá um sorrisinho, ele deixa um ambiente de audiência extremamente leve, até mesmo na instrução. Na conciliação, nem falo. Porque até mesmo na instrução ele tem essa capacidade de olhar para a parte reclamada, como aconteceu numa audiência minha. A parte reclamar, não tem proposta de acordo. Ele, tem sim, veja lá, dê uma ligadinha para a empresa, você tem certeza? Vamos tentar, vamos se esforça um pouquinho, eu sei que você pode. Você está com cara de que quer conciliar. Então, um juiz desse, ele deixa o ambiente leve, as pessoas começam a ficar à vontade, as partes ficam mais à vontade. Às vezes as pessoas estão ali de forma já pensando na instrução, mas isso fica leve, os advogados começam a conversar entre si de forma leve e isso, com certeza, propicia um momento de conciliação, né? Sem sombra de dúvidas, tá? Então, é necessário que as partes fiquem cientes dos riscos do processo e assim, juiz e advogados devem se esforçarem para que tudo fique claro e eles decidam em conciliar ou não. É importante que a gente, enquanto advogado, assim como o juiz também, tenha a convicção de que o direito de negociação, de aceitação de acordo ou não, é das partes. A parte ela não pode ir para uma audiência e sair de lá com a impressão de que ela saiu lesada, de que ela não queria muito fazer aquele acordo. Então isso tem que ficar muito claro para que eles possam chegar e fazer o acordo sabendo o que eles estão fazendo, né? Sabendo o que foi que acabou de ficar consignado em ata, sabendo aquilo que ficou acertado.
para que não haja nenhuma argumentação futura de arrependimento ou de entendimento por exemplo, achar que saiu lesado. Essas coisas são importantes. Então, advogados e juízes devem se esforçar para deixar isso muito claro, tá certo? Então, assim, a empatia, de uma forma geral, ela deve imperar na audiência de conciliação. Afinal, naquela lide, é possível que existam questões emocionais e que podem ser resolvidas numa boa e clara conversa. Muitas vezes é só isso que precisa. Às vezes a pessoa está ali com sentimento de raiva, sentimento de injustiça, sentimento de vingança, falta de perdão, medo de sentenças condenatórias em valores exorbitantes, no caso da reclamada. Então, tudo isso aqui, no caso, quando as partes são empáticas, até mesmo o advogado, nada impede que você se coloque no lugar do reclamado lá, que está passando por uma situação complicada. É claro que a gente sabe que existe o cara ali que é enrolado, que não gosta de pagar e que faz tudo de qualquer jeito. Mas é importante que a gente tenha essa sensibilidade para propiciar um ambiente de conciliatório tranquilo e propício ao êxito daquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Tá certo? E isso é papel nosso, enquanto advogado, assim como é do juiz. Afinal de contas, a obrigação de fazer com que essa questão da conciliação aconteça é de todos nós. Dicas para uma boa conciliação. Aqui nós trazemos algumas dicas práticas que vocês vão ver no dia a dia das audiências, enfim. Mas que é de extrema importância. Veja, é importante saber que todos que negociam alguma coisa, em algum momento, sempre terão uma carta na manga. Então, muita calma nessa hora. Por que muita calma nessa hora? Talvez a parte contrária lhe faça uma oferta que está, inclusive, acima daquilo que você pretendia a título de conciliação, acima daquilo que você preparou o seu cliente. Eu acho que a gente pode conseguir um acordo aí, por exemplo, de R$10.000. Mas, como eu disse, todo mundo tem uma cartinha na manga. Então, a primeira oferta de proposta nunca normalmente não é, muito dificilmente, mas já aconteceu. Por exemplo, de eu ir para uma audiência, o advogado dizer, doutor, não vou nem questionar, eu tenho uma audiência daqui a pouco, preciso adiantar aqui. Então, você direto, a proposta final da empresa para título de acordo é tal valor. Entendeu? E aí você vai analisar, você ainda vai dar uma forçada, é claro, porque ele pode estar ali, de certa forma, mentindo para tentar fazer um bom acordo. Você vai dar uma forçada, mas às vezes acontece, tá certo? Um advogado que eu conheci, uma pessoa muito séria ali, então ele fez essa proposta, eu dei uma forçada, mas depois nós acabamos até firmando um acordo. Mas por que eu estou lhe dizendo isso? Porque todo mundo vai preparado, é claro, com uma proposta acima, se for o reclamante, e uma proposta abaixo do valor que realmente está pronto para pagar, exatamente para ter essa flexibilidade, para que tenha uma margem de negociação. Então, as partes sempre anunciam uma negociação oferecendo valores flexíveis, almejando fechar o acordo num valor ideal ou próximo a este. Todo mundo tem um valor que entende ideal para fins de acordo, mas a pessoa sabe, o ideal é esse. Então eu não posso oferecer o ideal, porque se eu oferecer o ideal, no caso do reclamante, ele vai querer baixar. E se eu não tiver margem, como é que eu vou negociar? Eu vou frustrar a negociação. Então aí o que acontece? Você tem que ir preparado para esse momento. Como regra, o advogado da reclamada inicia a negociação com uma oferta em valor bem abaixo do que sua cliente, o seu cliente realmente está disposto a pagar. Já o advogado do reclamante, o advogado da reclamada, né? Abaixo do que ela está disposta a pagar a sua cliente, no caso. Já o advogado do reclamante, ao contrário, oferta valor bem acima do que seu cliente está disposto a receber. Então, você, advogado do reclamante, você já tem que deixar ele pronto. Qual é mais ou menos o valor? E você coloca, inclusive, como eu já falei, um pouco abaixo, para na hora que você fechar o acordo, um pouco acima daquilo que você entendia como mínimo, ele valorizar o seu trabalho. Então, veja, em caso de oferta discrepante,
Nunca demonstre raiva, desprezo ou susto, tipo, que está assustado com a oferta que foi feita. Mantenha-se sereno e continue na tentativa, meu amigo, de negociação. Nesse caso, mostrando a lógica e comprovação da discrepância. Né? Se na verdade a proposta é discrepante, você vai dizer, doutor, na verdade não tem lógica essa questão, porque veja, o que esse valor, por exemplo, é uma proposta discrepante de acordo. Esse valor está muito distante do que está se pedindo. Nós estamos tratando aqui de verbas rescisórias. Você, na verdade, não está entrando no mérito, porque na conciliação você não deve entrar no mérito da questão. Mas, num caso desse, você vai dar uma pincelada para trazer uma lógica da proposta. Se o seu cliente, ainda mais se você vê que seu cliente precisa muito, ele está num momento difícil, é reclamante e precisa receber o dinheiro, você vai tentar conciliar, mas, claro, trazer ali um parâmetro razoável. Então, a parte contrária, as verbas rescisórias, vamos dizer, ela está dando 15 mil. Um exemplo. Eu até trouxe aqui. Você está discutindo somente verbas rescisórias, reclamante, né? Então, estão no valor de 20 mil reais. E a reclamada está oferecendo 3 mil reais a título de como é que se diz? De acordo, a título de acordo. Então veja, 3 mil para 20 mil, um valor que você sabe, a empresa ela provavelmente vai perder e vai ter que pagar 20 e ela está oferecendo 3, então é discrepante. Mas o seu cliente ele tem necessidade de fazer um acordo porque ele está precisando ali receber seguro e tal e outras coisas. Então o que você vai fazer? Você vai tentar chamar a razão, dizer, doutor, não dá, tal, não sei o quê. Ou então se ele faz uma proposta em pagar parcelado 3 de mil, você vai chamar para mais, tentar negociar de forma que ele possa entender, só de verba rescisória, doutor, a sua cliente ela deve 20 mil, tá aí os cálculos, hoje a gente tem que juntar os cálculos da inicial, liquidar ali a petição inicial, então você vai trazer essa razão, vamos ver se a gente consegue chegar a um denominador comum, porque essa proposta está muito, muito distante, inclusive você já olha para o juiz, entendeu, excelência? Porque veja só, vamos fazer o cálculo, você pode inclusive, para poder incentivar, para que o juiz ele possa, de certa forma, persuadir também e participar daquele momento, você pode pedir, porque o juiz tem essa possibilidade ali, ele tem o sisteminha de cálculo lá, faz o cálculo das verbas rescisórias ali, vamos lá, excelência, podemos fazer uma simulação de cálculo aí, quando fizer vai dizer, então o juiz fez lá, e deu lá 20 mil. Então, tá vendo, excelência, que não tem, na verdade, tá muito discrepante, não tem como a gente fechar um acordo nesse sistema, mas meu cliente tem interesse em fazer acordo, então a gente poderia tentar chegar a um denominador comum. Aí, com certeza, você vai estar incentivando, inclusive, o juiz dar uma forçada para ver se a empresa chega lá, entendeu? Então, assim, você chamar a realidade. Necessita, tem momentos que não tem jeito, você precisa ali fazer com que a parte entenda que, poxa, é ilógico uma proposta dessa, é irrazoável. Não é aconselhável, isso aqui é muito importante, essa dica prática aqui com relação à conciliação. Veja, não é aconselhável, vou até aumentar um pouquinho aqui, não é aconselhável que o reclamante lance a proposta inicial de acordo em audiência, porque pode dar a oportunidade da reclamada montar uma estratégia mais vantajosa. Talvez a reclamada tivesse uma proposta em valor maior do que o proposto inicialmente pelo reclamante. Então veja, porém, com a proposta em valor menor feita pelo reclamante, a reclamada tentará ter vantagem ainda maior na negociação, porque ela sabe, o advogado ele vai saber que a primeira proposta lançada é uma margem para negociação. Então pense o seguinte, se a empresa, se ela chega, eu sou advogado da reclamada, então você como advogado da reclamada, você pode até tentar dar uma forçada, porque o advogado que ele não tem ciência dessa técnica que eu estou passando para você aqui agora, ele pode entrar nessa, você é advogado da reclamada, e na audiência de conciliação, se o juiz também não perceber, você pode dizer não. Eu queria saber se o reclamante tem uma proposta de acordo. Por quê? Para você ter um parâmetro. Porque, veja, se a reclamada, ela está, por exemplo, aqui, nós trazemos um exemplo, se a reclamada, ela está trazendo, não foi nesse aqui que eu trouxe um exemplo, mas veja,
ela está trazendo uma proposta de acordo. E aí, essa proposta de acordo está muito aquém, ou, na verdade, ela quer ter a noção do que você tem. Você, enquanto advogado reclamante, vai lá e oferece, não, a título de acordo eu quero 15, mas pense, se a reclamada estava disposta a pagar 20 mil, você ofereceu 15, aí o que eu penso enquanto advogado da reclamada? Tem uma margem aí para eu trabalhar. Então, se a minha proposta era 20, eu vou oferecer para você 8 mil, para ver se a gente chega em 12. Então, olha a vantagem que a reclamada teria se você, como reclamante, faz a proposta inicial. Então, o ideal é que você, enquanto reclamante, aí eu vou te dizer aqui o que você deve fazer. Ser advogado reclamante. O advogado da reclamada chegou lá e diz assim, ó, o juiz vai perguntar, tem proposta de acordo? Ele vai dizer, não, excelência. Agora, eu queria saber, de repente, se o advogado reclamante tem uma proposta de acordo para a gente poder tentar viabilizar. O que você vai dizer para ele? Doutor, infelizmente, a pretensão inicial do meu cliente está aí na inicial. A inicial, inclusive, foi liquidada. Então, eu entendo que a proposta, nesse momento aqui, ela tem que vir da sua cliente, da reclamada, para a gente tentar chegar a um denominador comum. E nunca faça uma proposta anterior, porque você tem aí, na verdade, você está dando a possibilidade de o seu cliente perder muito mais. Porque aí você vai dar o parâmetro da sua pretensão e ele vai ter ali uma estratégia melhor para poder argumentar uma negociação. Entendeu? Não é aconselhável também que o reclamante aceite proposta de acordo antes da realização de perícia, ressalvado se tiver conhecimento de grande probabilidade negativa do direito pleiteado. Veja, você propôs uma ação, você lá está pedindo, fazer algum dos pedidos que necessita de perícia e só que no decorrer, ali, quando foi apresentada a defesa, os documentos, você vê que há uma grande possibilidade de não ganhar essa perícia. Então, você pode até fazer um acordo nesse sentido. Mas se existe uma dúvida ainda, ou então você tem quase que certeza que ganha, não aconselho que você faça acordo nesse momento. Aguarde, você não aceita a proposta da reclamada, a não sei que seja uma proposta verdadeiramente vantajosa, onde vai se incluir ali um valor próximo ao que você está pedindo a título de periculosidade, insalubridade ou o que quer que seja. Ou se for, por exemplo, um acidente de trabalho, é claro que houve um acidente de trabalho, e a empresa ela lhe faz já uma proposta num valor que realmente dá essa vazão de que é um valor considerável a aceitação, e tudo bem. Mas se for, por exemplo, perícia, insalubridade, às vezes o melhor é você aguardar essa perícia para você ter um parâmetro para fazer acordo. Mas isso aqui não é uma regra. Tem situações que você pode fazer a depender do que está sendo proposto a título de acordo. Tá ok? No momento de conciliação é importante que os advogados juízes foquem na solução e não no problema. Às vezes tem colegas que ficam batendo ali, mas a empresa não dá EPI, a empresa não sei o que, eu tenho certeza que isso aí vai ser condenado. Não adianta ficar focando no problema. Ou o advogado vai reclamar, não, mas a empresa entregava tudo, você já vai perder mesmo, para tentar forçar um acordo no valor que você deseja. Não adianta. Fala sobre valores, a nossa proposta é tal, tenta ali negociar e, sim, se não der, tem hora que não tem jeito.